Tá mudo o seu áudio, Daniel. Oh, valeu, Soraya. Bom, gente, agora sim, definitivo, agora é para valer. Como deu essa falhinha no áudio aqui, vamos testar o áudio de novo, se está funcionando aí para todo mundo. Se você está me vendo e me ouvindo, se você me ouve e me vê, coloca OK no chat. Só coloca OK, que eu vou saber que você já me ouve e me vê, só para confirmar. Só ir no chat e colocar OK. A Jenny já deu OK, Maíra OK, Drediane OK, Fabrício OK. Show de bola. Olha, bom ver aqui, ó, que tem treinadores aí que estão em fase de formação, treinamento com a gente, participando aqui. Se você puder deixar a sua câmera aberta para a gente interagir, ótimo, perfeito, vai ser melhor. Se você não puder, OK, tá? A gente vai interagir bastante aqui, então com a câmera aberta fica mais fácil. Bom, hoje nós vamos falar de crenças limitantes, de traumas emocionais, de traumas da infância. Eu prometi para vocês na chamada, lá no Instagram, nas mensagens que você recebeu no WhatsApp, que hoje eu ia te ensinar como são definidos os seus padrões de comportamento, por que nós somos quem nós somos, como que a nossa mente é programada e como se livrar de traumas emocionais, de bloqueios emocionais. Nós vamos ter uma aula muito dinâmica, vai ser muito prático, vai ser muito rápido, e eu não vou ficar aqui enchendo você de teoria inútil, pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu só vou te ensinar teoria útil. O que é teoria inútil? É aquela teoria que não serve para nada. Teoria útil é aquela que você vai aprender, vai colocar em prática e vai conseguir ter resultado. É óbvio que a gente precisa trazer um contexto, uma conceituação, você precisa entender o que há por detrás de cada ponto que eu vou passar para vocês aqui, para que você possa aplicar e ter resultados. Nós vamos entender tudo isso à luz da neurociência, à luz da programação neurolinguística e à luz da psicanálise. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, para você que acabou de me conhecer pelas redes sociais ou porque alguém te convidou para vir aqui hoje, eu sou treinador comportamental, sou especialista em inteligência emocional e eu sou formado em psicanálise, neurociência, neurolinguística. Então, todo esse conhecimento, toda essa estrutura teórica é o que há por detrás do que nós vamos construir aqui, tá? Então, eu não vou trazer aqui para você filosofia de vida do Daniel Fernandes, não. Eu não vou trazer aqui para você mentoria baseada em filosofia de vida. Eu vou trazer para você conhecimento científico, tá? E uma metodologia muito prática, muito prática. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu só ensino técnica simples. Técnicas extremamente simples e práticas. Quem já participou da imersão Vida Extraordinária, por exemplo, quem participou da imersão Vida Extraordinária de março até aqui, teve uma experiência muito poderosa e sabe que as técnicas que eu ensino são extremamente simples. Algumas desafiadoras para serem aplicadas, porém extremamente simples. É que o simples, gente, nem sempre o simples quer dizer que é fácil. O simples quer dizer que é possível. O simples quer dizer que você dá conta. O simples quer dizer que qualquer pessoa consegue fazer. Agora, pode ser desafiador. Pode ser extremamente desafiador. Eu falo quem participou das imersões de março em diante, porque em janeiro foi a última vez que eu fiz a imersão Vida Extraordinária no formato anterior. De março em diante, eu coloquei um conteúdo extra na imersão Vida Extraordinária. Eu até convidei, quem já participou, eu vou até falar no final, você vai ter uma oportunidade de participar da nova edição numa condição diferente, quem já participou da imersão de janeiro, porque de março em diante eu mudei. Eu até já tinha oferecido isso para quem participou da de janeiro, porque de março em diante eu coloquei o ressignificar na imersão, que não tinha antes. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje aqui, sobre o ressignificar. Antes da gente falar do ressignificar, ressignificar é literalmente o que a palavra significa. Se você for no dicionário Aurélio e colocar lá ressignificar, pesquisar o que significa a palavra ressignificar, significa literalmente dar um novo significado, dar um novo sentido, trazer uma nova interpretação. Porque o que a gente faz com o nosso passado de dor, com o nosso passado de angústia? Dá para apagar ele? O que vocês acham? Será que tem uma forma de apagar o passado?
Me dá a opinião de vocês, eu quero saber a opinião de vocês. Não conhecimento teórico ou qualquer tipo de filosofia, mas o que você acha? O que você, pessoa física, o que você pensa sobre isso? Você acha que é possível apagar dores do passado? Se sim, coloca sim aí no chat. Se não, coloca não. Quem está com a câmera aberta é só fazer assim ou assim, ó. Viu que com a câmera aberta fica mais fácil? A Esther disse que não. A Abigail disse que não também. Jenny disse que não. Quero todo mundo me respondendo, hein? Porque assim eu sei que você está aí, né? Quem está com a câmera fechada. Essa é a minha prova de que você está aí. Porque tem gente, Fabrício e Abigail, eu vou interagir mais com vocês, que eu estou vendo vocês. Tem gente que eles entram na sala, aí deixa lá conectado, aí vai fazer a janta enquanto está ouvindo. Aí o que acontece? A janta vai ficar uma droga, porque não está concentrado lá, e não vai absorver nada daqui, porque não está concentrado aqui. Ou você fica 100% numa coisa ou em outra. Né? Você precisa aprender o poder do foco. Então, ó, eu já vou até falar para você. Se você está na aula e está fazendo outra coisa, escolhe uma das coisas para fazer. Ou você fica aqui, ou vai fazer a outra coisa que você está fazendo. Porque senão não vai valer de nada você ter vindo aqui. Ok? O nosso cérebro funciona assim. Tudo aquilo que a gente dá foco expande na nossa mente, cresce na nossa mente e o nosso cérebro consegue registrar e consegue com maior facilidade colocar em prática. Sabe por que a maioria das pessoas não tem resultados efetivos nas principais áreas da vida? Eu vou te explicar por quê. Porque elas não conseguem acessar estado de presença. Estado de presença é a capacidade de deixar o seu corpo, a sua mente, a sua alma 100% conectados na experiência do momento. Corpo, alma e mente 100% concentrados, envolvidos no aqui e no agora. Isso é estado de presença. Se você nunca está 100% de corpo, alma e mente nos lugares, então você nunca está absorvendo 100% do momento, da experiência que você vive nesses lugares. Assim, você nunca vai ter uma alta performance nesses ambientes. Assim, você nunca vai conseguir acessar o seu poder máximo, a sua força interior máxima, a capacidade máxima possível de ser usada da sua mente e do seu cérebro naquele momento. Olha como que são as pessoas. No trabalho, segunda-feira, hoje é segunda-feira, quem foi trabalhar hoje? Eu estou trabalhando até agora, né? Como vocês podem ver. Quem foi trabalhar hoje? Quem chegou lá no escritório? Chegou no escritório segunda-feira. A maioria das pessoas falam de trabalho quando começa o expediente na segunda-feira? Ou a maioria fala de como foi o final de semana? Fala de como foi o final de semana, né? Fala do Corinthians que perdeu de novo, né? Ser corintiano hoje em dia, né? Hoje em dia está um pouquinho pior, mas sempre foi difícil, complicado, né? O que você vai aprender hoje aqui, se você é corintiano, vai te ajudar, inclusive, a lidar melhor com a sua relação traumática com o seu time, né? Tem corintiano aqui na sala? Vou falar nisso? Fiquem tranquilos que eu não vou falar de futebol, tá? Enquanto a gente está nessa introdução aqui, é bom identificar os corintianos. Os corintianos são mais resilientes, né? Mas brincadeiras à parte, está falando da vida pessoal. Está falando de vida pessoal. A Esther é corintiana. Está falando da vida pessoal no ambiente de trabalho. Aí, olha só. Aí você saiu do trabalho e chegou em casa. Eu sei exatamente do que você falou em casa quando você chegou do trabalho. De alguma coisa que aconteceu onde? No trabalho. No trabalho, você fala da sua vida pessoal. E na sua vida pessoal, você fala do trabalho. Ou seja, você nunca está 100% de corpo, alma e mente. Nem no ambiente familiar, nem no ambiente de trabalho. Assim, você não vai ter um resultado máximo, o sucesso máximo, tanto no contexto familiar, quanto no contexto profissional. A maioria das pessoas, elas andam por aí panguando. O estado panguão. Fui eu que criei essa descrição. Estado panguão. O que é o estado panguão? É quando o seu corpo está no lugar e a sua mente está em outro. Ou o seu corpo está no lugar, a sua mente está em outro e a sua alma está em outro. Quando eu falo de alma, estou falando das emoções. Quando eu falo da mente, estou falando do seu ego, do seu eu, tá? Do seu estado de consciência. Tá? E o espírito
sua conexão espiritual, tá? E o corpo, obviamente, seu corpo onde ele está. Então, tem gente que está em casa pensando no trabalho, está no trabalho pensando em casa, está na igreja pensando em casa e no trabalho. Nunca está 100% concentrado, absorvendo nada. Porque o nosso cérebro ele tem uma facilidade muito grande de se distrair. Manter estado de foco e de atenção é um desafio para o nosso cérebro. Somente pessoas altamente focadas, altamente determinadas a assumirem o controle da sua vida, através do controle da sua própria mente, é que conseguem manter estado de presença na maior parte do tempo. A nossa mente é como se ela fosse um grande elefante. Imagina um mamute gigante, é a sua mente. Seu cérebro é um mamute gigante. E as distrações, elas são um mico. Sabe um mico, um macaquinho bem pequenininho? Então, a sua mente é o mamute. As distrações são o macaquinho, é o mico. Quem é maior? Por mais que a resposta seja óbvia, responde aí para mim. Quem é maior? O mamute, o elefante ou o macaco? Tem alguém aí? Se ninguém falar comigo, eu vou sair de sala. Simples assim. Não, quem é maior, Esther? Quem é maior? O elefante ou o macaco? Elefante. Elefante. O elefante, Fabrício, Bruna, elefante, Esther, elefante, o elefante é maior. Quem é mais forte, o macaco ou o elefante? Elefante. Só que o macaquinho consegue fazer o que ele quiser com o elefante. Ele começa a fazer as macaquices e lá vai o macaquinho atrás, o elefante atrás. Ele faz uma macaquice e lá vai o elefante atrás. O macaquinho consegue fazer o que quiser com o elefante. O elefante é a sua mente, é o seu cérebro. O macaquinho são as distrações. Você está aqui, ó, focado, 100%, vendo, ouvindo, absorvendo o conteúdo que eu estou te entregando. Aí, daqui a pouco, o seu celular vibra com uma mensagem no WhatsApp. É o macaquinho. Aí lá vai o elefante. Tira o foco e vai atrás do macaquinho. Aí você volta. Aí daqui a pouco chega uma notificação do Instagram. Aí lá vai o macaquinho, né? É a distração. Aí vai o elefante. Para o que está fazendo. Ou seja, é o estado panguão. Então, ou você está em estado de presença ou você está no estado panguão. Então, você precisa se esforçar para panguar menos e ficar a maior parte do tempo no seu estado de presença. É óbvio que a gente não vai ficar 100% da nossa vida em estado de presença, na maioria das coisas. Nós precisamos treinar a nossa mente para acessar estado de presença na maior parte do tempo, e principalmente nos momentos importantes. Esse momento aqui é importante para você? Eu acredito que seja. Segunda-feira à noite, segunda-feira, 8 horas da noite, você podia estar assistindo novela, você podia estar vendo seriado na Netflix, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, e você está aqui participando de uma masterclass. Então, eu acredito que isso seja importante para você. Você quer aprender como ressignificar dores emocionais, traumas emocionais, se livrar de crenças limitantes. É por isso que você está aqui. Então, se isso é importante, dê esse comando para o seu cérebro. Fica 100% aqui. Para qualquer outra coisa que você estiver fazendo e fica aqui 100%. Porque se você está aqui fazendo outra coisa ao mesmo tempo, para o seu cérebro, você não está dando importância para nenhuma das duas coisas. Simples assim, o nosso cérebro funciona desse jeito. Então, para o seu cérebro, nenhuma das duas coisas tem um nível alto de importância para você. E aí você não consegue ter performance em nenhuma das duas coisas. Não consegue absorver 100%. Então, você que está fazendo qualquer outra coisa, escolhe uma das duas coisas. Ou você fica em estado de presença aí, ou você fica em estado de presença aqui. Porque senão você vai perder tempo. Você só vai perder tempo e gastar energia. Ok? O nosso cérebro ele não é multitarefas. Por mais que as mulheres pensam que são multitarefas, e por que as mulheres pensam que são multitarefas? Porque na cultura geral foi ensinado assim. Tem especialistas que falam isso. Diz que o cérebro do homem é dividido em caixinhas, o da mulher é um emaranhado de fios, né? Quem já ouviu essa explicação aí? O cérebro do homem, né, é organizado, o da mulher é tudo conectado, então ele faz uma coisa de cada vez, a mulher faz múltiplas tarefas. Não, não existe isso. O cérebro do homem e o cérebro da mulher são exatamente iguais, do mesmo jeito. Os dois
Tem o neocórtex, o sistema límbico, o reptiliano, tem o hemisfério esquerdo, tem o hemisfério direito, tem o lado emocional e tem o lado racional. A diferença é perfil comportamental. O que muda as pessoas, seja homem, mulher, o que diferencia as pessoas são seus perfis comportamentais, suas estruturas psíquicas. Mas o cérebro é exatamente igual. E nem o cérebro do homem, nem o cérebro da mulher, né? Então, é o cérebro humano. Então, o nosso cérebro ele não foi feito para ser multitarefas. O seu cérebro não foi feito para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ele foi feito para fazer uma coisa de cada vez. Aí você pode dizer, não, Daniel, mas eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu sou multitarefas, eu dou conta de fazer. Só que aí você é estressada, irritada, ansiosa. Alguma dessas coisas, dessas três coisas você tem. Eu não sei quem você é, mas eu sei como você funciona. Por quê? Porque o seu cérebro não foi feito para isso. Você está exigindo do seu cérebro mais do que ele foi feito, programado para produzir. Ou seja, no fim das contas, não é multitarefas. Então, no nosso cérebro funciona assim, ó. Quando a gente escolhe uma coisa para dar foco, aquela coisa que nós damos foco expande. É a lei do foco. Sabe quando você pega a câmera do celular e você começa a ampliar o foco? Lá no touch, você começa a aumentar o foco. O que acontece com aquela imagem que você está dando foco? Ela vai crescendo, né? Ela vai tomando conta da lente, ela vai tomando conta do display. Daqui a pouco só tem aquilo no display. O nosso cérebro é assim. Se você dá foco, expande e aquilo toma conta da sua mente. É igual casamento. Tem gente que... Eu atendo casais até hoje, e os casais, todos eles têm os mesmos problemas. Nenhum casal tem problema diferente do outro. Só tem um tipo de problema nos casamentos. Só um. Os casamentos não, os casais. Porque casamento não tem problema. Né? Não existe problema na instituição casamento. Não, existem problemas nas pessoas que entram nessa instituição. Eu sei que você já ouviu falar, não, casamento tem problema mesmo, né? Todo casamento tem problema. Não. Quem tem problema é você. E aí você casou com outra pessoa que tem problema também. Fica um projetando o problema um no outro. Mas o casamento não. É uma instituição que foi criada por Deus, inclusive. Deus não criou nada com defeito. Ele criou tudo perfeito. O problema são as pessoas que entram despreparadas emocionalmente. Então o problema é um só. Falta de inteligência emocional. E o que acontece? As pessoas têm conflitos absurdos e gigantescos apenas por isso. Falta de inteligência emocional. Falta de conhecer a si mesmo, como a sua mente funciona, como são estabelecidos seus padrões de comportamento. Mas para você, isso não será um problema depois de hoje, que você vai aprender tudo sobre isso. Para começar, a nossa mente funciona assim. Você que está 100% aqui, mesmo com a câmera desligada. Para começar, a nossa mente funciona assim. Nós temos a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente. Você que já participou de outras aulas comigo, já era para decorar isso aqui. Hein? Consciente, subconsciente e inconsciente. O que é o consciente? É isso aqui que você está fazendo agora. Este momento, o momento presente, é o que é consciente. O que você está vendo, ouvindo e sentindo nesse momento é consciente. Então, consciente é o momento presente, é o aqui e o agora. No subconsciente estão as memórias que, com algum esforço, a gente consegue resgatar. Aquelas memórias que, com pouco ou muito esforço, você consegue resgatar. Se é uma memória que você consegue resgatar, então está no subconsciente. E aqui no subconsciente estão principalmente as nossas crenças. Tá? Estão as nossas crenças. Faz assim, ó, tudo que eu pedi para você fazer, faz aí, que já é técnica para programar sua mente. Faz assim, ó, crença. Ah, mas estão me vendo aqui, não tem problema. Eu já fiz. Você não tem noção do que eu já fiz em público, participando de aula online. Ó, crenças. No subconsciente estão as memórias que, com algum esforço, eu consigo resgatar, e principalmente as minhas crenças. O que são crenças? Crenças são como se fosse um programa, um metaprograma que foi instalado no seu cérebro que determina como você vai funcionar. Crença não tem nada a ver com parte religiosa, espiritual, ok? Não tem absolutamente nada a ver. Não é disso que a gente está falando aqui. Crença não tem a ver com credo religioso, né? Crença é tudo aquilo que é uma verdade absoluta para mim. Eu creio com convicção plena de que algo funciona de determinada forma. Isso é uma crença. Então, crença é tudo aquilo que para mim é uma verdade absoluta. E tudo aquilo que para você é verdade absoluta sobre a vida determina como você vai se comportar.
diante da vida. Tudo aquilo que para você é uma verdade absoluta sobre dinheiro determina como você vai ganhar, gerenciar, administrar, perder ou multiplicar dinheiro. Tudo aquilo que para você é uma verdade absoluta sobre fé e religião vai determinar como você vai dirigir sua vida espiritual e religiosa. Tudo aquilo que para você é uma verdade absoluta sobre relacionamentos vai determinar como você vai se relacionar com pessoas, com quem você vai casar, se você vai descasar, se você vai casar de novo, como serão as suas relações. Então, as crenças, elas determinam as minhas escolhas. As crenças determinam o que eu vou escolher da vida, como eu vou me comportar diante da vida. É igual um programa que você instala no seu computador. Seu computador, seu notebook, ou mesmo o seu celular, eles não estão no modo de fábrica mais, estão? Sim ou não? Não está, né? Vai no chat, quem está com a câmera responde aí com a cabecinha, com o dedinho, né? Então, não está no modo de fábrica. Por quê? Você instalou aplicativos ao seu gosto para que o seu celular funcionasse do jeito mais apropriado para você. O seu computador, você instalou os programas que são apropriados para que ele funcione da forma que é melhor para você. A sua mente é assim. Ela veio, você nasceu, a sua mente estava no modo de fábrica. Tinha nada lá, né? Não tinha nada, absolutamente nada. Você não tinha crença, você não tinha valores, você não tinha fé, você não pensava nada sobre a vida. Estava neutro, limpinha. Aí você nasceu. Aí as experiências que você foi vivendo, tudo aquilo que você foi vendo, ouvindo e sentindo ao longo da sua vida, foi instalando crenças na sua mente que determinaram as escolhas que você fez e as que você vem fazendo. Fez sentido? Ficou claro? Sim ou não? Se ficou claro, escreve aí no chat, está claro. Se não ficou, é só fazer sua pergunta. Aproveita. Esther, claro, show de bola. Responde aí todo mundo, hein? Drediane, está claro, perfeito. Fabrício já falou ali que está claro também. Abigail, Jamile. Que maravilha, hein? Vocês estão tão rápidos aqui na resposta. Estou amando isso aqui. Então, foram as experiências que você viveu que instalaram as crenças. E aí nós temos dois tipos de crença. Nós temos as crenças hereditárias. Tem três, mas eu vou falar de dois, tá? Porque senão não vai dar tempo. A gente tem as crenças hereditárias. O que são as crenças hereditárias? São aquelas que nós herdamos dos nossos pais. Nossos pais acreditavam nessas coisas e nós acreditamos porque nossos pais acreditavam. Os nossos pais tinham uma visão de mundo, uma visão sobre a vida, e nós herdamos, através das experiências que tivemos com eles, essa visão de vida, essa visão de mundo. Então, crenças hereditárias nós herdamos dos nossos pais. As crenças que mais influenciam a sua vida, elas foram instaladas pelos seus pais. Porque quem é as pessoas com quem nós mais temos contato até entrar na fase de escolarização? Nossos pais. Aí as experiências que você teve com pai, mãe, tios, avós, o que você viu, ouviu e sentiu nesse ambiente familiar, instalou crenças. Aí depois, você foi para a escola. Aí você passou a ter mãe, pai, tio, professor, colegas, interação social, e essa experiência social, essa interação com essas outras pessoas, programou e instalou mais crenças. Espera aí, só um instante que eu vou ter que conectar o carregador aqui que não estava conectado. Espera aí, gente, só um instante. Pronto. Aí depois veio a experiência religiosa. O pastor, o padre, o pai de santo, o rabino, qualquer que seja a liderança espiritual que você foi seguindo lá na sua infância até a sua adolescência. Então, todas as pessoas que exerciam algum tipo de influência sobre você, que representava alguma autoridade, todas as experiências de impacto emocional que você teve com essas pessoas instalaram crenças em vocês. Então, experiências de alto impacto emocional com pessoas que representam autoridade para mim, instalaram crenças em mim. Ok? Então,
As hereditárias foram com os meus pais. A segunda categoria aí de crenças são as crenças de experiência. São as experiências que a gente foi tendo na vida. Relacionamento com pessoas. Aí, depois, lá na sua adolescência, você teve o seu namorado, sua namorada. Foi tendo seus relacionamentos, você foi namorando, desnamorando, teve gente que casou, descasou. E as experiências que você foi tendo na vida amorosa foram instalando crenças. As experiências profissionais foram instalando crenças. O que eu quero que você entenda é o seguinte: tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu ao longo da vida e que causou um impacto emocional forte, instalou uma crença. Anote isso aí no seu caderno. Toda experiência de alto impacto emocional instala uma crença. Toda experiência de alto impacto emocional instala uma crença. Imagina, a menina lá nos seus 14, 15 anos teve o seu primeiro namorado e ele traiu ela. Aí ela teve o segundo namorado, ele traiu ela. Aí ela entrou num relacionamento mais sério, mais velha, casou e o marido traiu ela. Qual que é a crença que essa mulher vai produzir? Ou o oposto, o homem, qual a crença que essa pessoa, seja homem ou mulher, vai produzir, vai reproduzir sobre relacionamento? A relacionamento não dá certo. Se for mulher, né, nenhum homem presta. Homem é tudo assim, todo homem trai. Se for homem, as mulheres são todas interesseiras. Já conheceu alguém com esse tipo de discurso? E o que há por detrás disso? O que produz esse discurso? Uma crença. O que produziu essa crença? Um conjunto de experiências. Tá? Então, as experiências de impacto emocional produzem a crença e a crença determina como você vai se comportar, como você vai agir. É assim que são instaladas as crenças. Então, tem as crenças que você herdou de seus pais, ou seu pai, quando foi te dar um brinquedo quando você era criança. Ó, eu economizei pra caramba para te dar esse brinquedo, hein? Eu ralei de trabalhar. Eu me matei, economizei um ano inteiro para poder ter dinheiro para te dar. Quem já ouviu algo parecido? Se você quebrar, eu nunca mais te dou outro. Se você quebrar, você fica de castigo. Se fosse um pai um pouco mais agressivo, igual o meu, agressivo no bom sentido, tá? Se você quebrar, eu te quebro junto. Quem já ouviu alguma coisa parecida assim? O pai queria ensinar o quê? Falando isso para o filho. Ele queria ensinar um valor, sim ou não? Ele queria ensinar o filho a dar valor àquele presente, a cuidar daquele presente. Só que junto com esse valor, sem querer querendo, sem perceber, sem saber o que estava fazendo, ele instalou uma crença. Qual a crença que ele instalou com esse discurso repetitivo? Olha só. Quem falou? O pai. Figura de autoridade, sim ou não? Em que ambiente? No ambiente familiar, no ambiente de casa, ou seja, um ambiente de intimidade. Já vou falar sobre o ambiente de intimidade. O pai, figura de autoridade no ambiente de intimidade. Então, a gente tem uma figura e ambiente. Anote isso daí. Figura mais ambiente. Figura de autoridade mais ambiente de intimidade é igual crença. Tá? Então, o pai, autoridade, no ambiente familiar. Ele falou, se você quebrar, nunca mais te dou outro. Ou seja, olha a crença que isso pode gerar. Eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Se eu quebrar, eu não vou ter outra chance. Se eu quebrar, eu não vou ter outra oportunidade. Ou então, se você quebrar, você apanha. Né? Essa pessoa cresce extremamente zelosa, extremamente cuidadosa com tudo. Essa é a qualidade, esse é o lado bom. Só que também cresce com medo de errar, não se permite errar. Não posso errar, não posso falhar. Se sente que pode errar, fica com medo de tentar, e não arrisca, não tenta. Né? Aquele tipo de gente que nunca investe em nada, né? Por exemplo, que guarda o dinheiro na poupança, porque é inseguro, porque tem medo. Vai que eu perco. Se eu perder, eu não vou ter outra chance. Ou então, eu me matei de trabalhar. Foi muito difícil para te dar isso aqui. O pai está ensinando valor, só que junto com o valor está indo a crença. Qual a crença? É difícil ter as coisas. Tem que se matar de trabalhar para você conseguir ter alguma coisa. E quando você conseguir, cuida, senão depois você não pode ter, talvez você não tenha outra oportunidade. Isso é verdade? Sim ou não? É difícil conquistar as coisas? É difícil ganhar dinheiro? Se você falhar, se você quebrar, você não vai ter outra oportunidade?
É difícil? Se é difícil ganhar dinheiro, vamos lá, se isso é verdade, se isso de fato é verdade, uma verdade absoluta, realmente é difícil conquistar as coisas? Você conhece gente que tem dificuldade de ganhar dinheiro e conhece gente que tem facilidade? Ou só conhece gente que tem dificuldade? Tem gente que ganha com facilidade e gente que ganha com dificuldade, sim ou não? Sim. Então, não é verdade que é difícil conquistar as coisas. É difícil para algumas pessoas e para outras não. Então, não é uma verdade absoluta. Porque para muita gente é extremamente fácil. Tem gente que não consegue ganhar dinheiro nunca. E tem outros que ganham muito facilmente. Não tem gente que ganha dinheiro fácil? Parece que tem um toque de Midas, né? Tudo que toca vira ouro. Tudo que começa a fazer dá certo. Tudo que começa a fazer prospera. E tem gente que só dá errado, só dá errado, só dá errado. Quando parece que está indo, né? Aí volta tudo. Quando começa a decolar, sempre acontece alguma coisa. É uma parceria errada, é alguém que trai, é alguém que engana. Não acontece isso? Então tem gente que tem dificuldade e gente que tem facilidade. Então, essa é a realidade. Entenderam? Fez sentido? Sim ou não? Então, na realidade, não é difícil conquistar as coisas. A realidade é que, para algumas pessoas, é altamente simples e para outras é complicado. Então, não é difícil para todo mundo. Por que é difícil para mim? Se for difícil para você, se questione. Por que para mim é difícil, sendo que isso não é uma verdade absoluta? Se tem outras pessoas que ganham com facilidade, então o que diferencia? As crenças. Quem tem a crença de que é difícil vai conseguir com dificuldade. Quem tem a crença de que é fácil vai conseguir com facilidade. Simples assim. Lembra que a crença vem de uma experiência, né? Então, uma experiência produz uma crença e a crença determina como eu vou me comportar. É assim que funciona. E tudo aquilo que a minha mente acredita, o meu cérebro se esforça para tornar real. Se a sua mente acredita que é difícil, o seu cérebro vai fazer com dificuldade. Ele vai trabalhar em torno de produzir experiências que validem essa crença. Presta muita atenção nisso que eu vou falar agora. Ó. Se a mente acredita, o cérebro se esforça para tornar real. O cérebro ele trabalha em função de validar as crenças. Ele trabalha em função de validar a crença. Então, se você acredita em algo, seu cérebro vai produzir em você, inconscientemente, padrões de comportamento que virão a validar essa crença. Vai tornar real aquilo que você está acreditando. É assim que funciona. Então, se você acreditar que é fácil, será fácil. Se você acreditar que é difícil, será difícil. Tudo depende do seu modelo de crenças. Vocês estão entendendo que todo o resultado que você tem hoje na vida, se você tem com dificuldade ou com facilidade, é por causa das crenças? A grande questão, gente, é que as crenças, elas não estão no nosso consciente. Lembra que o consciente é o momento presente, é o aqui, é o agora. As crenças estão no subconsciente, então elas não são conscientes. Elas estão aí, determinando o seu comportamento, determinando os seus resultados, e você não tem consciência delas. Aí eu te pergunto, como é que você vai mudar uma crença que você não sabe qual é nem onde ela está? Como é que você vai lutar contra um inimigo desconhecido? Por isso que se tem algo que você tem que se especializar, é em você. As pessoas se especializam em coisas. Elas se especializam em negócios, mas não se especializam em si mesmas, em si próprios. Tem gente que é um administrador excelente de empresas, mas um péssimo gestor da própria mente e das emoções. Tem gente que sabe lidar com processos, mas não sabe lidar com seus próprios sentimentos. E aí o que acontece? Essa pessoa pode ter um resultado profissional espetacular. Eu não vou dizer para você que você precisa assumir o controle da sua mente para ter sucesso profissional. Não, porque não é verdade. Tem um monte de gente aí que tem sucesso profissional, mas não tem sucesso pessoal. Cresce na empresa, mas vive com vazio existencial, com dores interiores. A pessoa vai ter sucesso, ela só não vai ser feliz. Porque felicidade e sucesso não são a mesma coisa e, na maioria das vezes, não andam juntos. Nem sempre andam juntos. O que é ter sucesso? O que é ser bem-sucedido? Sucesso representa coisas diferentes para cada pessoa.
Tem gente que acha que sucesso é ter muito dinheiro. Tem gente que acha que sucesso é poder ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, ser o seu próprio patrão. Outros acham que ter sucesso é ter poder, influência. Mas vamos pegar a palavra sucesso, né? Em si. Sucesso em essência. Sucesso, resumidamente falando, é conseguir aquilo que você quer. Quando eu tenho um sonho e alcanço esse sonho, então tive sucesso. Eu tenho um sonho profissional e alcanço essa meta profissional, então tive sucesso na carreira. Isso é sucesso. Sucesso é conquistar aquilo que eu quero. E o que é felicidade? Eu não vou filosofar, estou falando na prática, na real, não tem filosofia hoje aqui não. Filosofia é com o professor Clóvis de Barros, né, que gosto muito, inclusive, com o Mário Sérgio Cortella. Aqui a gente está falando de comportamento humano. Então, olha só, o que é felicidade? Felicidade é gostar daquilo que você tem. Sucesso é conseguir aquilo que eu quero. Felicidade é gostar daquilo que eu tenho. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada, é só gostar daquilo que você tem. Se você não está feliz, se você não se sente feliz com frequência, é porque você não gosta do que você tem. É porque talvez você não gosta da casa que você tem, da vida que você tem, do casamento que você tem, do estado em que você está. E se você não gosta, é porque tem alguma coisa desajustada aí dentro, a gente precisa ajustar. Na Bíblia, eu cito muito a Bíblia, e não tem a ver com questão religiosa nem nada. Mesmo quando eu estou em Masterclass, que a turma é cristão, não cristão, isso não importa. A Bíblia é o livro mais antigo de sabedoria milenar e de comportamento humano, para quem não sabe. Todas as descobertas da ciência do comportamento humano já estavam lá, de alguma forma. E lá tem um texto que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na maioria das vezes que você vê na Bíblia ou em qualquer outro texto antigo, a palavra coração, na verdade, está se referindo à mente. É porque antigamente acreditava-se que a sede dos pensamentos, sentimentos e emoções era o coração. Aliás, até a década de 50. Até a década de 50, acreditava-se que a sede dos pensamentos, sentimentos e emoções era o coração. Da década de 50 para cá, com o avanço dos estudos e pesquisas do comportamento humano, é que se descobriu que, na verdade, o coração só serve mesmo para bombear sangue. E que a sede dos pensamentos, sentimentos e emoções é a nossa mente. Então, o que a Bíblia está dizendo ali? Sobre tudo que você deve guardar, guarde a sua mente, porque dela procedem as saídas da vida. Ou seja, é o que está na sua mente que determina como será construída a sua realidade. É a programação mental, é o seu nível de crença, são as crenças que você tem que determinam os resultados que você terão nela. Ou seja, sobre tudo que você deve dar atenção. Sobre tudo que você deve proteger, guardar, ter zelo e cuidado, tenha zelo, cuidado, guarde, proteja a sua mente, porque todo o resto depende dela. Você já ouviu falar no poder das palavras, né? Fala-se muito no poder das palavras. Só que, para eu falar, primeiro precisa surgir um pensamento. Sim ou não? Quem não está com a câmera aberta, responde no chat aí. Para eu falar, primeiro vem o pensamento. Então, a palavra vem do pensamento. Então, mais poderoso do que as palavras são os nossos pensamentos. Mais poderoso do que o que eu falo é aquilo que eu penso, porque as palavras surgiram de pensamentos. Então, os pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos. Então, eu não tenho que me preocupar tanto com as minhas palavras ou com os meus comportamentos, como eu devo me preocupar com o que está na minha mente, com os meus pensamentos, porque são eles que produzem todo o resto. É por isso que a maioria das pessoas não conseguem viver mudanças efetivas, porque elas estão focando no superficial, ou foca no comportamento, ou na palavra. E quando eu foco no comportamento ou nas minhas palavras, e eu mudo as afirmações e mudo os comportamentos, é óbvio que eu vou conseguir alguma mudança, porque se eu mudo o comportamento, automaticamente mudo o resultado. Porém, uma mudança que não é constante, uma mudança que não é duradoura. Dá um tempo, volta aos mesmos comportamentos. É que ele vai e vem, muda, depois volta, né? Muda, depois volta. E é tudo isso que você não quer. Você quer mudanças efetivas? Então a gente tem que ir na raiz. E onde é a raiz? Nos pensamentos. A raiz é na mente. A fonte de tudo são as nossas crenças. Então, se você não mudar a crença, você não vai ter mudanças efetivas de comportamento. Só mudanças temporárias. E se você não tem mudanças efetivas de comportamento, você não tem mudanças definitivas
de resultado. Então, para isso, eu preciso primeiro identificar as minhas crenças. Depois que eu identifico as minhas crenças, eu vou na raiz dessa crença, nas experiências ou na experiência que produziu essa crença, e eu ressignifico ela, para que depois, com um novo significado, eu possa instalar uma nova crença, para que eu troque a crença limitante por uma crença potencializadora ou uma crença fortalecedora. A crença limitante, como o próprio nome já diz, é aquela que te limita, te impede de acessar o seu poder máximo, sua força máxima, seu potencial máximo, sua máxima performance. Ela trava o seu cérebro, impede ele de usar toda a energia e força que ele tem. Porque lembra, o cérebro trabalha para tornar real aquilo que a mente acredita. Então, se a mente acredita que é difícil, o seu cérebro vai produzir comportamentos que te levem a conseguir as coisas com dificuldade. Se o seu cérebro acredita que você é uma pessoa que tem sorte no dinheiro e azar no amor, você vai ter um resultado financeiro bom, um resultado nos relacionamentos ruins e vice-versa. Se você é alguém que acredita, para mim, ó, se eu tiver um prato de comida na mesa, um teto sobre a minha cabeça, um carrinho na garagem, ó, tá ótimo. Ou seja, seu cérebro está sendo programado para produzir esse tipo de resultado. Porque tem essa crença lá por detrás. Eu nasci para viver essa vida aqui mesmo. Viu? Essa é a vida. Para mim, o propósito de Deus para minha vida. É o meu destino. Tem nada a ver com destino, porque o destino, quem constrói é você. O seu comportamento de hoje constrói o seu destino. E o propósito de Deus para a sua vida é que você tenha uma vida próspera e abundante. Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, então, está desconexo. E o que produziu isso? Por que você pensa assim? Responde aí para mim no chat. Vamos ver se você já aprendeu. Para a gente já correr para a parte prática. Por que você pensa assim? O que há por detrás disso? Vamos ver se eu estou ensinando direito. Vai. Se você errar, a culpa é minha. Fica tranquilo. Garrafinha cor-de-rosa, deixaram para mim aqui. Ó. Ninguém vai responder? Você pensa assim porque tem uma crença. Isso, ó, o Fabrício já fez lá. Porque tem uma crença. E por que essa crença está aí? Por causa de uma experiência. Essa experiência ou foi com seus pais, a crença hereditária, ou essa experiência, ou essa experiência foi em relacionamentos que você teve, profissionais, pessoais, contato com outras pessoas, que são as crenças de experiência. Então, as crenças ou são hereditárias, ou são crenças de experiência. Olha, outro ambiente onde são instaladas crenças, outro contexto onde são instaladas crenças. Lembra que para que eu tenha uma crença instalada, eu preciso ter uma experiência de forte impacto emocional. Então, uma experiência de forte impacto emocional produz uma crença. Eu tenho uma experiência de forte impacto emocional positivo relacionado a relacionamentos, então vou ter uma crença fortalecedora, potencializadora. Eu tenho uma crença de forte impacto emocional negativo, vou ter uma crença limitante. Ok? E a nossa mente ela é especialista em instalar crenças limitantes. É muito fácil instalar uma crença limitante. É muito fácil. Tem uma dinâmica que eu faço nos eventos presenciais que em menos de 3 minutos eu instalo uma crença limitante em todo mundo que está no auditório e depois eu faço eles perceberem e ressignificarem aquilo. Ou seja, crenças limitantes são instaladas o tempo todo. Então, lembra-se disso. As crenças, elas não foram instaladas só lá na infância. Lá foram instaladas as crenças hereditárias do seu relacionamento com seus pais, as crenças de experiência do relacionamento com os professores, com os tutores, com todas as pessoas que tinham algum nível de influência sobre você. Só que, enquanto você estiver vivo, tendo experiências de forte impacto emocional, crenças novas poderão ser instaladas. Ok? Então, as crenças, elas são instaladas o tempo todo. Enquanto você estiver vivo, crenças novas estarão sendo inseridas aí. Vamos lá. Uma outra forma de se instalar crenças. Anota aí, ó. Pessoas mais ambiente é igual a crença. Tipo uma continha, ó. Pessoas mais ambiente é igual a crença. Quem está anotando? Mostra para mim aí quem está anotando. Eu gosto de ver as anotações. Eu até peço para o pessoal colocar nos stories depois, marcar para eu ver.
Eu gosto muito. Ninguém está anotando. Quem quer que eu continue? Vocês estão interagindo um pouco comigo. Para mim, só está na aula a Abigail e o Fabrício, que é quem eu estou vendo. Né? Se bem que a Esther está interagindo bastante aqui também, né? Anotações, ó. Aí, é isso aí. É importante anotar. Tudo isso que eu pedi para vocês anotar, eu não estou falando só por força do hábito, não, tá, gente? Eu estou falando porque é importante para o seu cérebro isso. Destacar isso, que eu falo para você, anota aí, é importante para o seu cérebro para registrar o conteúdo que você está recebendo aqui. Tá gravando ali, Abigail. Show de bola. Então, olha só, gente. Pessoas mais ambiente é igual a crença. Então, ó, pessoas que estão no seu ambiente de intimidade produzirão crenças. O que é ambiente de intimidade? É todas as pessoas para quem você compartilha a sua vida pessoal, compartilha os seus sonhos, os seus pensamentos mais íntimos. Todas as pessoas que você compartilha isso se tornam pessoas com acesso à sua intimidade, sim ou não? Então, qualquer lugar que você esteja com pessoas que conhecem seus maiores sonhos, seus desejos, suas dores, essas pessoas tiveram acesso à sua intimidade. E aí que tá. A nossa intimidade é um lugar que deve ser guardado, deve ser protegido. Porque as pessoas que têm acesso à nossa intimidade, elas podem produzir crenças. Elas podem produzir crenças em nós, fortalecedoras ou negativas, ou limitantes. Você já se decepcionou com um amigo porque compartilhou um sonho com ele e ele te desmotivou, desvalorizou o seu sonho? Você já se decepcionou com um parente, com um irmão, com a mãe, com o pai, porque compartilhou algo importante para você, de valor para você, essa pessoa desprezou, menosprezou aquilo, ou diminuiu aquilo, ou ficou com inveja daquilo? Pois é. Ninguém se decepciona com gente que não é íntima. Você nunca reparou isso? Você só se decepciona com pessoas íntimas. Para eu me decepcionar, precisa ter intimidade comigo. Senão eu não me decepciona. Ninguém se decepciona com estranho. Ninguém se decepciona com gente que não tem acesso à intimidade. Se eu te chamar de iludido, de iludida, se eu te xingar de qualquer coisa hoje aqui, vai ter um peso completamente diferente se for o seu marido, se for o seu pai, a sua mãe, seu melhor amigo, alguém que está no seu ambiente de intimidade. Se você apresenta um sonho grande para um estranho e ele fala, você não é capaz, deixa isso para lá, isso não é para você, isso não vai ter tanto peso. Agora, se é a sua esposa, se é o seu irmão, se é o seu amigo, se é alguém próximo que tem vínculo de intimidade, o impacto é maior, sim ou não? E esse impacto, ele vai gerar uma crença. Lembra que toda experiência de impacto emocional produz uma crença. Se for impacto emocional negativo, obviamente, uma crença limitante. Então, selecione as pessoas que terão acesso à sua intimidade. Não permita que pessoas com valores diferentes dos seus acessem a sua intimidade. Se as pessoas não tiverem a mesma fé e os mesmos valores, elas não podem ter acesso à sua intimidade. O filtro é esse: fé e valores. Se não tem uma fé semelhante à minha, então não fará parte do meu ciclo de intimidade, não vai entrar na minha intimidade. Se não tem os mesmos valores que os meus, então não vai fazer parte do meu ciclo de intimidade, não vai entrar no meu núcleo de intimidade. É lógico que você vai poder se relacionar com todo tipo de gente, e deve. Você tem que ter um network gigantesco, você tem que se relacionar com todo e qualquer tipo de pessoa. Agora, se relacionar não é a mesma coisa que dar acesso à intimidade. Jesus é um exemplo maravilhoso disso. Jesus tinha uma média de 500 e poucas pessoas que seguiam ele todos os dias. Eram multidões que acompanhavam ele, mas tinha um grupo lá de 500 e poucas pessoas. Para quem já estudou um pouquinho aí da história de Cristo, de teologia ou de história, né, tinha um grupo lá de 530 pessoas, mais ou menos, que era o pessoal fixo, estava lá. Todo dia aquele grupo estava lá. Entre aspas, era a congregação de Jesus. E dessas 500 e poucas pessoas, tinha 12 que faziam parte do colégio apostólico. Então, de 500, tinham 12 que tinham acesso à intimidade dele. Desses 12 mais próximos, tinha 3 mais chegados. Desses 3 mais chegados, tinha um, que era o João, que deitava a cabeça no ombro dele. Percebe? De 500 tinha 12, de 12 tinha 3, de 3 tinha 1.
Então, quem tinha acesso à intimidade, eu vou ser redundante, vou usar um pleonasmo, mas quem tinha acesso à intimidade íntima mesmo, intrínseca, era um só. Que era aquele que ele tinha convicção de que tinha a mesma fé, tinha a mesma crença, tinha os mesmos valores. Você só se desanima, só se chateia, porque você fica compartilhando seus sonhos com quem não tem o mesmo nível de fé que você. Duas coisas vão acontecer. A pessoa que tem menos fé que você, ela vai falar para você que você está sonhando alto demais. Vai te achar, de repente, até arrogante, né? Você está sonhando muito alto, você está com a cabeça nas nuvens. E vai desvalorizar e te desmotivar. Se a pessoa tem mais fé que você, ela vai agir com soberba com você. Ela vai menosprezar também o seu sonho. Porque, para ela, isso aí que você está querendo é pequeno demais. Percebe que dos dois lados dá ruim? Então tem que compartilhar com quem? Com quem tem o mesmo nível de fé que você. Com quem tem os mesmos valores que você. Funciona assim, ó. Se você é casado, seu ciclo de amigos íntimos tem que ser casado. Não solteiros. A mesma coisa para homens e para mulheres. Se seu casamento está em crise, seu ciclo de amigos mais íntimos tem que ser pessoas que superaram crises e que têm casamentos incríveis, não gente divorciada, que está no segundo, terceiro casamento. Aí a mulher está com crise no casamento, as melhores amigas dela, tudo divorciada. Não vai dar certo isso daí. Aí está tendo crise no casamento. Aí o marido não está se comportando como um homem casado. Vai ver quem são os amigos dele. Tudo solteiro. Homem solteiro fala de assunto de homens solteiros, não de assunto de homem casado. E vice-versa. Então, olha só, se você quer adotar um padrão de comportamento, faz o seguinte, traga para o seu ciclo de intimidade pessoas que já têm esse comportamento. Se você quer iniciar um novo padrão de comportamento, se relacione com pessoas que isso já é a vida delas. Ou pessoas que já têm o resultado que você quer, ou pessoas que estão buscando a mesma coisa, no mínimo, se não tem o mesmo nível de fé, se não tem o mesmo nível, se não tem os mesmos valores, então não serve. Por quê? Essas pessoas com acesso à sua intimidade, você vai ter experiências com elas de impacto emocional, sim ou não? E as experiências de impacto emocional vão instalar em você crenças, vão moldar o seu caráter, vão mudar o seu perfil de comportamento e vai determinar o seu resultado. Então, eu estou te dando aqui uma receitinha básica para você instalar novas e melhores crenças, antes da gente chegar lá na parte de ressignificar crenças e outras questões emocionais do seu passado, ok? Então, aqui é a receita para você evitar crenças negativas e limitantes no presente. É para você proteger a sua mente. Porque não adianta a gente ir lá no seu passado, né, para fazer uma limpeza, se a porta ainda está aberta para entrar sujeira. Quem já varreu a casa com a janela aberta, ventando? Só eu que já fiz essa idiotice? Eu já fiz isso aí. É? Você está varrendo e está sujando, né? Aí você fala, deixa eu fechar essa janela, senão eu vou ficar fazendo serviço. Né? Ó, a Esther já... ainda bem, Esther. Pensei que eu era o único. Né? Pensei que eu era de outro planeta. Tá varrendo, deixa eu fechar a janela, porque senão eu vou limpar e vai sujar de novo. A sua mente é assim. Não adianta ir lá no passado tirar a sujeira emocional se a sua mente não está protegida para que novas sujeiras mentais entram. Então, para blindar a sua mente, você vai seguir esses 3 passos que eu vou te dar agora. Anota aí. 3 passos para blindar a minha mente. Ó, a Gisele fez isso hoje. Aí foi lá e fechou, né, Gisele? Tá vendo? A sua mente é assim também. Então, você tem que fechar a janela mental para depois começar o processo de limpeza. 3 coisas. Primeiro, você vai definir metas nos seus principais eu. Escreve aí, ó. 3 passos para blindar a minha mente. 1. Definir metas nos meus principais eus. E-U tracinho S. Eus. É eus mesmo. Plural de eu. Eu pessoal, eu profissional, eu espiritual. Nesses 3 eus. Vai definir meta nesses 3 eus. Segundo passo. Você vai
filtrar quem tem acesso à sua intimidade. Filtrar quem tem acesso à minha intimidade. Só vai ter acesso à sua intimidade pessoas que têm o mesmo nível de fé e valores. Se você fizer isso, você nunca mais vai se decepcionar com gente. Eu gosto de usar o exemplo de Jesus, porque já reparou que Jesus nunca se decepcionou com ninguém? Quem já observou isso? Você já viu Jesus? Nossa, estou decepcionado. Pedro me negou 3 vezes, filho da mãe, né? Não esperava isso dele. Não, pelo contrário, ele já sabia. Ele que avisou. Ó, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Por que ele não se decepcionava? Porque ele nunca esperava dos outros mais do que ele sabia que eles eram capazes de dar. Por que você fica se decepcionando com família, com parente? Porque você não aceita como eles são. Você já reparou que você só tem problema com quem é diferente de você? Você nunca tem problema com quem é igual a você. Você já reparou que todo mundo que é diferente de você é esquisito? Todo mundo que é diferente de você, você acha estranho. Nossa, que pessoa esquisita. Você nunca achou alguém igual a você esquisito? Sim ou não? O problema é esperar dos outros mais do que eles podem dar. O problema é não aceitar as pessoas como elas são. Aceite. Só que por que você não consegue fazer isso? Porque você não entende quem você é. É aí que tá. É aí que mora a zica. Você não entende quem você é. Anota essa frase aí. Vamos anotar essa daí, ó. Então, isso daí, Gisele, é problema de autoidentidade. Aí você vai achar estranho todo mundo que é igual a você, né? E normal quem é diferente. É o oposto, tá vendo? Disfunção de identidade. Isso resolve lá na imersão Vida Extraordinária. Anota essa frase aí. Essa daqui, ó, é para você colocar nos stories do seu Instagram e marcar o @RealDanielFernandes, para eu recompartilhar. Essa daqui é para ir para os stories. Anota aí. Quando eu entendo quem eu sou. Anota aí. Quando eu entendo quem eu sou. Quem não colocar isso nos stories e marcar @RealDanielFernandes, eu vou colocar numa lista negra aqui que nunca mais vai poder entrar em aula minha. A hora que o pessoal vê que está entrando, fala, não repostou a frase, então não deixa entrar na sala. Ó, quando eu entendo quem eu sou, eu aceito quem as pessoas são. Quando eu entendo quem eu sou, eu aceito quem as outras pessoas são. Quando eu entendo quem eu sou, eu aceito quem as outras pessoas são. Simples assim. Quando eu me resolvo comigo, eu me resolvo com todo mundo. A treta que você tem com o mundo é uma coisa sua, que você está projetando nas outras pessoas. Só que você faz isso inconscientemente. Você não está pensando nisso para fazer isso. É automático. Porque está lá no subconsciente. É uma crença. Por detrás da crença, uma experiência. Eu só vou mudar quando eu descobrir a crença. A experiência por detrás da crença. Ressignificar a experiência. Para então mudar isso daí. Ok? Terceiro passo aí para você proteger a sua mente. É fechar a janela para a gente ir para as etapas do ressignificar aqui. Terceiro passo. Não reclame e fique longe de quem reclama. Não reclame e se afaste de quem reclama. Beleza, Abigail? Coloca lá. Cria uma conta agora. Ó, onde que eu estava mesmo? Terceiro passo, não reclame. E se afaste de quem reclama. Por quê? A reclamação, ela danifica a parte do cérebro, aqui no córtex pré-frontal, mais ou menos por aqui, ó. Ela danifica a parte do cérebro responsável por resolver conflitos. Foi feita uma pesquisa por uma universidade americana que constatou que ficar exposto a 10 minutos diário de reclamação danifica a parte do cérebro responsável por resolver conflitos. Se ser exposto, ou seja, se ouvir reclamação, se ficar num ambiente de reclamação, se passar 10 minutos com quem reclama, todos os dias,
já danifica o cérebro. Imagina se você for a pessoa que reclama. Por que eu não posso reclamar? Para não danificar meu cérebro. Por que eu tenho que me afastar de quem reclama? Porque tem gente que, às vezes, quer ficar perto, né? Não, a pessoa que reclama é porque ela é pessimista. Então, eu vou deixar Deus me usar, eu vou ser uma bênção para a vida dessa pessoa, eu vou mudar a visão dela. Não vai, é ela que vai mudar você. É ela que vai fazer você ver o lado ruim da vida. Por quê? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele já é programado para o negativo, automaticamente. O nosso cérebro já é automaticamente programado para fazer as coisas erradas. Então, tudo aquilo que é negativo, o nosso cérebro já absorve com uma facilidade muito grande. Isso é bíblico também. A Bíblia diz que o nosso coração, ou seja, coração e mente, é inclinado para a maldade, inclinado para o erro. Quem aqui fez um curso para aprender a ser pobre? Fez um treinamento, os 10 passos, né? 10 passos para ficar pobre. Não tem esse curso, né? Porque ser pobre a gente já sabe, já nasce pós-doutorado em ser pobre. A gente tem o curso para aprender a ficar rico, não é assim? A gente tem que dar direção para a nossa fé, até porque a nossa fé está programada para o negativo. Você tem fé para acreditar que algo que ainda não aconteceu vai dar errado, mas não tem fé para acreditar que algo que ainda não aconteceu vai dar certo. A fé é a mesma. Se algo que você tem que fazer amanhã e você está pensando que vai dar errado, antes de fazer, você já está pensando que vai dar errado. O que é fé? Fé é acreditar que algo que ainda não existe, existirá. Não é isso que é fé? Então, ainda não aconteceu e eu tenho certeza que vai dar errado. Então, eu estou tendo o quê? Estou usando o quê? Fé. A energia para acreditar que vai dar errado é a mesma para acreditar que vai dar certo. É tudo fé. É tudo questão de fé, só que a sua fé está programada para o lado errado. Percebe? Você não precisa de mais fé. Fé você já tem. Você já tem fé, só que ela está programada para o lado negativo. Você tem que reprogramar. E o que determina essa forma de usar a fé? A sua crença. E o que instalou essa crença? Uma experiência. Pronto, você decorou isso, você já está ficando ninja em como funciona a sua mente. Você já está dando o primeiro passo para assumir o controle. Então, segue esses 3 passos que você vai blindar a sua mente. Se você se afastar de quem reclama, se você proteger seu ambiente de intimidade e tiver metas definidas nos seus principais erros, a sua mente estará blindada, protegida. É o modelo de Jesus. Ele tinha uma meta clara do que ele tinha que fazer da vida, selecionou quem fazia parte da intimidade e não reclamava nunca. Pronto. Fez isso, zerou. Jesus, gente, ele é a neurociência encarnada. Tudo que a neurociência descobriu agora, ele já tinha no comportamento dele. É por isso que eu falo, a Bíblia é o livro mais independente de religião, você não precisa nem acreditar em Deus. Tá? Não precisa acreditar em Deus na Bíblia, não tem nada a ver com isso. Você só precisa ser inteligente. Só isso. Né? É um livro de sabedoria milenar mais antigo a falar de comportamento humano. Para vocês terem uma ideia, a psicologia nasceu da teologia. Quem sabia disso? Quase ninguém sabe disso. A psicologia nasceu da teologia. 90% dos teóricos, tem algum estudante de psicologia aqui? 90% dos teóricos da psicologia ou são judeus ou são cristãos. A psicologia é a ciência judaica cristã, ou seja, qual que é a fonte da teologia? A Bíblia, ou seja, a ciência do comportamento humano nasceu de lá. Então, por isso que eu cito bastante a Bíblia, tá? Só estou explicando porque às vezes as pessoas misturam com questão religiosa. Teve até um rapaz uma vez que disse que não ia participar mais de aula minha, porque eu falava muito de Bíblia. Eu falei, quem não gosta da Bíblia tem um problema muito sério. Então, é bom não ir nas minhas aulas mesmo, não. Né? Porque não acreditar nela como palavra de Deus é uma coisa. Agora, não gostar, não vai gostar por quê? Alguma dúvida até aqui? Eu vou abrir aqui para uma rodada rápida de perguntas e respostas, antes da gente partir para o ressignificar. Já bateu mais de 1 hora de aula, não bateu? Bateu 1 hora agora. A gente começou... Eu nem senti, vocês sentiram? Então, vamos lá. Para a gente ir rápido. Sem dúvidas, quem tiver com vergonha de perguntar agora, tem uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram aberta. Sua identidade vai ser protegida, fica tranquilo, tá? A maioria das respostas que eu dou, eu nem compartilho lá. Eu só compartilho as que dão para compartilhar. Ficou com vergonha de perguntar aqui? Vai lá na caixinha do Instagram e pergunta lá.
que aí ninguém vai te ver, tá? E vai para a imersão Vida Extraordinária para você se livrar dessa timidez aí. Tá? A última edição da imersão Vida Extraordinária, a primeira coisa que eu fiz foi um exercício para diminuir a timidez. Você não estava nessa, né, Fabrício? Você perdeu, hein? Você perdeu essa, hein? A gente já começou com Romeu e Julieta lá. A primeira coisa, antes de tudo, antes da conceituação, primeira coisa foi o Romeu e Julieta. Quem não sabe o que é isso, fica tranquilo que já já vocês vão saber. Então, já que não tem dúvida, vamos para o ressignificar? Eu vou passar para vocês aqui um exercício extremamente simples. Lembra que eu disse aqui, né? As técnicas que eu passo são técnicas extremamente simples. Porém, na hora de se aplicar, pode ser que seja extremamente desafiador fazer. Mas vai ser simples, simples. Vai ser tão simples que na hora que eu falar, você fala, caramba, é isso aí que é a técnica? Pois é isso aí que é a técnica. Agora vamos pôr ela em prática para ver o que vira disso daí. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa é você se conscientizar da crença. Você saber que essa crença está aí. Você saber que essa crença existe. Você precisa identificar a crença. Identificou a crença, ou se você identificar mais de uma crença limitante, você pode fazer uma lista dessas crenças. Então, coloca aí, passo 1. Passo 1. Identificar e listar as minhas crenças limitantes. Por exemplo, uma crença aqui, ó, que a gente identificou fácil aqui da maioria das pessoas. Quando eu perguntei, é difícil conquistar as coisas? Lembra? A maioria das pessoas respondeu que sim. Aí depois que eu mostrei o exemplo de pessoas que conseguem com dificuldade e pessoas que conseguem com facilidade, você não repensou isso daí? Sim ou não? Na hora que eu falei isso, você não repensou isso? Sim, né? Por que você repensou? Olha só, porque as crenças não resistem ao questionamento. As crenças não resistem ao questionamento. Quando você questiona a crença, ela já começa a ser quebrada. O primeiro passo para quebrar uma crença é questioná-la. Então, você identifica e depois você questiona ela. Questionar a crença é o primeiro passo para quebrar. Ou seja, eu falei, isso é verdade? Aí vocês falaram sim, mas tem gente que consegue com facilidade, sim ou não? Tem. Então se tem gente que consegue com facilidade e gente que consegue com dificuldade, então não é difícil para todo mundo. Então não é uma verdade absoluta, é uma crença. Se não é uma verdade absoluta, então é uma crença. Vamos lá. Sobre vida pessoal. Vamos identificar a crença sobre vida pessoal? Para mim é difícil conquistar as coisas. As coisas são assim, a minha vida é assim mesmo, por causa da família que eu nasci. Eu não dou sorte em relacionamento. Só me relaciono com gente que me trai. Não dou sorte no trabalho. Eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou fraca. Eu sou tímido, eu sou tímida. Eu sou insegura, eu sou inseguro. Tem sempre alguém melhor do que eu, mais produtivo do que eu, mais competente do que eu. Se você se identifica com esses pensamentos aqui, com alguns desses, todos eles estão relacionados a crenças limitantes. Eu estou jogando aqui exemplos para você pensar sobre coisas que você pensa sobre você. Então, você vai fazer uma lista de todos os pensamentos negativos. Tá? Vamos lá? Anota aí esse passo. Listar todos os meus pensamentos negativos. Todos os pensamentos negativos que você tem sobre você. Todos os pensamentos negativos que você tem sobre a vida. Todos os pensamentos negativos que você tem sobre dinheiro. Sobre você, sobre a vida, sobre dinheiro. Sobre você. Pensa, o que pode ser pensamento negativo sobre você? Eu sou incompetente. Eu sou frágil. Eu sou invejosa, eu sou invejoso, eu sou azarado, tenho dificuldade para conseguir as coisas. É melhor nem tentar, eu sei que eu não vou conseguir mesmo, não vou dar conta. Né? Esse tipo de coisa sobre você. Sobre a vida. A vida é dura, a vida é difícil, dinheiro não dá em árvore. Olha só uma crença pessoal que parece que é bonita, parece que é uma qualidade, mas é uma crença limitante.
Eu sou uma batalhadora. Eu sou um batalhador. Isso é uma merda, essa crença. Por quê? Quem que é um guerreiro? Quem que é um guerreiro? Fala para mim. Quem eram os guerreiros? Os guerreiros, eles não tinham direito à herança. A honra do guerreiro era vencer batalha, né? Então, para um guerreiro ter honra, ele tinha que estar batalhando sempre. E faz sentido uma vida assim, só de batalha, batalha, batalha? Nunca tem um tempinho para comemorar, para desfrutar? É só luta, é só batalha. Pois é. Por isso que você atrai só luta, só batalha, só luta, só batalha. A vida é feita de lutas e batalhas, mas não é só de lutas e batalhas, ok? A vitória de hoje não anula a batalha de amanhã. No entanto, você tem que ter tempo para conquistar, você tem que ter tempo para desfrutar. Então, essa crença de que você é um guerreiro, eu estou na luta, eu sou alguém que está sempre na luta, ok? Crenças sobre você, pensamentos negativos, limitantes sobre você e sobre a vida. Anotou? Na lógica você não vai anotar agora, não dá tempo de você fazer isso agora. Estou te passando os passos, ok? Então, você vai anotar todos os pensamentos negativos que você tem sobre si e sobre a vida. Depois que você identificou as crenças, listou as crenças, a partir desses pensamentos negativos que você identificou, você vai listar tudo que você tem perdido, tudo que você tem perdido por causa desses pensamentos. Tudo que essas crenças fez você perder até hoje. Por exemplo, a pessoa que pensa que tem sorte no amor e não tem sorte no dinheiro. Tem sorte no dinheiro, não tem sorte no amor. A pessoa que pensa que todo homem trai, que nenhum homem presta, o que ela perde? A possibilidade de conhecer novas pessoas, sim ou não? A possibilidade de ter relacionamentos mais duradouros, felizes, prósperos, abundantes, com compreensão, com fidelidade, ela afasta a gente fiel da vida dela. Porque lembra, o meu cérebro, ele trabalha para tornar real aquilo que a minha mente acredita. Então, se eu acredito que todo homem trai, toda mulher é interesseira, então meu cérebro vai atrair para mim esse tipo de gente. Entendeu? Fez sentido? Só que tudo isso é inconsciente. Você não pensa sobre isso. É óbvio, se você pensasse, você não ia viver esse tipo de coisa na sua vida. Você não pensa. Então, você vai listar tudo que você tem perdido por causa dessa crença. Ok? Alguma dúvida? Então, por que vocês estão com essa cara de ué aí, hein? Vamos lá. Para o próximo passo. A gente está no quarto passo, né? Sim? É isso? Desenvolva a autoconsciência. O que é autoconsciência? É a capacidade que eu tenho de identificar meus pensamentos limitantes. A capacidade que eu tenho de me conscientizar rápida e, às vezes, instantaneamente sobre um sentimento negativo ou sobre uma crença limitante. Eu penso algo limitante, automaticamente meu cérebro identifica que aquilo ali é limitante, aquilo ali não é bom para mim. E eu quebro aquilo na hora. Como que eu faço isso? Você vai fazer 3 perguntas. Eu até ensinei isso num vídeo recente agora no Instagram. Quem me segue lá deve ter visto. 3 perguntas que você vai fazer quando você pensar algo negativo. Isso é real ou é uma crença? Primeira pergunta que você vai fazer. É real ou é uma crença? Se é real, então é para todo mundo. Se, por exemplo, se ganhar dinheiro é difícil, então tem que ser difícil para todo mundo, sim ou não? Não pode existir gente que ganha com facilidade, se é difícil. Então, se tem gente que ganha com facilidade, então não é real, é uma crença. Todo homem é infiel, mas tem mulheres que estão casadas com homens fiéis e outras com homens infiéis. Toda mulher é interesseira, mas tem homens casados com mulheres que não são interesseiras. Então, não é um fato absoluto, é uma crença. Eu não posso, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer isso. Isso é muito para mim. Eu não vou dar conta de subir naquele palco, eu não vou dar conta de fazer aquela apresentação, eu não vou dar conta de ser promovido, eu não vou dar conta de crescer na empresa, eu não vou dar conta de conseguir esse relacionamento.
Por que você não vai dar conta? Segundo passo. Segundo passo. Por que eu estou pensando isso? É essa a pergunta que você vai fazer. Segunda pergunta dessa. Por que eu estou pensando isso? Por que eu não vou conseguir? Não vai conseguir por quê? Lembra que a crença não resiste ao questionamento. Por que eu não vou conseguir? O que há por detrás disso? O que me leva a pensar nisso? Ok? Terceira pergunta. Qual pensamento eu quero colocar no lugar? Qual pensamento eu quero pôr no lugar desse? Vocês estão anotando o mapinha que a gente está construindo? Isso aqui é o passo a passo mais simples, mais poderoso e mais eficaz para você ressignificar crenças e sentimentos limitantes e negativos. Ok? Olha crenças que você pode identificar aí, quando você estiver lá nas primeiras etapas desse exercício. Não tenho dinheiro para nada, não tenho tempo para nada. Isso é verdade? Não. As coisas que você considera importantes, você tem, você dá um jeito. Quando a gente quer, a gente não dá um jeito? Quem tem 20 mil reais agora para investir, sobrando para investir em tratamento dentário estético? Né? Ninguém? Só que se você tropeçar, cair de boca na guia, Deus o livre acontecer isso com você, estou rogando praga não, e quebrar os dentes da frente todos, você vai arrumar esse dinheiro. Banguelo você não vai ficar. Você vai arrumar o dinheiro para o tratamento, porque aquilo vai ter se tornado uma prioridade. Não sou bom o suficiente. Não sei tudo o que eu preciso. Não consigo aprender. Não consigo me organizar. Não consigo dar um jeito na minha vida. Eu não mereço sucesso ou coisas boas. Não sei como resolver esse problema. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu nunca vou sair dessa. Tudo isso são crenças limitantes. E aí, o primeiro passo para quebrar, lembra? Primeiro você tem que identificar, ok? Só que aí você vai questionar. Como que você questiona? Essa situação que você está, que você acha que não é capaz de sair dela. Você é a única pessoa a passar por isso? Ou já teve outras pessoas que passaram por isso? Já teve outras pessoas. E dessas outras pessoas que já passaram por isso, teve gente que não superou e teve gente que superou, sim ou não? Então é só você fazer o que as pessoas que superaram fizeram que você vai superar também. Então esse eu não vou conseguir não é um fato, é uma crença. Então questione. Questione. Questione sempre as crenças e elas serão totalmente quebradas. Então vamos lá. Quem anotou aí os passos para a gente seguir? Já estamos caminhando para o final já. Quem anotou os passos? Anotou aí, Fabrício? Anotou? Os passos da ressignificação? Fala aí para o pessoal. Seu áudio não está saindo. Tá não? Ó, vou falar aqui. Quem mais anotou? Identificar as crenças. Fazer uma lista dos pensamentos limitantes que você tem sobre você e sobre a vida. O que mais? Vamos, quero saber se vocês pegaram. Que se eu falei e ninguém anotou, perdeu tempo. Eu não perdi, que eu estou aqui cumprindo o meu propósito. Perdeu tempo quem veio para aprender e não aprendeu. Ninguém, sério mesmo? Só o Fabrício que não está saindo áudio? Ó, tá saindo agora, Fabrício. Eu vi um chiado aí.
Agora não, mas só um chiado. Definir metas para os eus, pessoal, profissional. Filtrar quem tem acesso à minha intimidade. Isso aí é Não para blindar a reclamar, mente. Isso, pode seguir. não reclamar e se afastar de quem reclama. Conscientizar a crença, identificando e listando. Vida pessoal, listar pensamentos negativos. Você, vida e dinheiro. Desenvolver autoconsciência. Isso é real ou é crença? Ou a crença não resiste ao questionamento. Perfeito. É exatamente esse o passo a passo. Então, preciso... Os primeiros passos lá foi para blindar a mente. Da ressignificação fazer a lista, tá? Fazer a lista dos pensamentos limitantes, das crenças limitantes que você identifica. Você identifica essas crenças fazendo uma lista aí dos pensamentos negativos que você tem sobre você, sobre a vida e sobre dinheiro, tá? Depois você questiona todas essas crenças, ok? Você questiona. Esse é o passo para você identificar e começar a quebrar essas crenças. Agora, experiências traumáticas. Lembra que tem uma experiência por detrás disso. Agora, para eu ressignificar experiências traumáticas, não dá para ressignificar todas as experiências de uma vez só. Elas precisam ser ressignificadas passo a passo. É óbvio que a terapia é um meio de fazer isso. A psicanálise é um meio de fazer isso. Mas a gente tem técnicas que eu posso te ensinar. Tá? Eu sou terapeuta também, psicanalista também. Eu tenho técnicas que eu posso te ensinar para que você faça isso, para que você siga esse processo. É óbvio que fazer sozinho é sempre muito mais desafiador. Até porque ninguém melhora sozinho. Nós sempre melhoramos com o apoio de alguém. Sim ou não? Por exemplo, você que vai aprender e aplicar, você vai aplicar e melhorar através de algo que você aprendeu aqui. Então, ninguém melhora sozinho. Agora, existem os passos que eu posso te passar aqui. E os passos são extremamente parecidos. Então, olha só. Para ressignificar sentimentos negativos. A gente falou de crença, ok? Sentimentos negativos. Sentimentos negativos. Eu não mereço sucesso, eu não consigo relacionamento feliz, sou fraco, limitado. Experiências traumáticas. Sentimentos negativos e experiências traumáticas. Você vai fazer o seguinte. É desafiador fazer isso. Principalmente fazer sozinho é muito desafiador. Tá? Tem que estar muito disposto para fazer isso. Você vai pegar um caderno e você vai separar 3 folhas desse caderno. 3 folhas. Quantas folhas? Escreve no chat aí. 3 folhas. Na primeira folha, você vai escrever. Você vai escrever o que você gostaria que tivesse acontecido ao invés do que aconteceu. E isso vai doer pra caramba, tá? Porque você vai ter que pensar nesse trauma. Você vai ter que pensar nessa experiência ruim e dolorosa que você viveu, para você poder escrever o contrário. Então você vai ter que pensar, se conectar com a sua dor. E aí você vai ter que se permitir fazer isso. Se permita sentir isso. Se permita vivenciar. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Faz. Deixa vir, deixa fluir. Se permita sentir isso. Fugir dessa dor não é a saída. Fugir dessa dor é fazer com que ela cresça cada vez mais de maneira inconsciente e atrapalhe a sua vida. O problema das coisas que você coloca uma pedra em cima é que elas ficam debaixo da pedra, elas estão lá ainda. Então, o que acontece? Você vai escrever como que você gostaria que tivesse acontecido. Você vai lembrar do que aconteceu e escrever o que você gostaria que tivesse acontecido. Segunda folha, você vai escrever tudo o que você gostaria de ter feito naquele contexto e não fez. Se foi com alguém, se foi alguém que te fez mal, você vai escrever tudo o que você gostaria de ter falado para aquela pessoa e não falou. Tá? E essa experiência pode ter sido com uma terceira pessoa, pode ter sido algo você com você mesmo, pode ter sido você com a sua fé, você com Deus. Tem gente que se decepciona, se frustra aí com Deus. Queria que Deus tivesse te socorrido e ele não socorreu. E às vezes você precisa ressignificar
para melhorar seu relacionamento espiritual, sua fé, sua espiritualidade. Então, você vai lembrar do que aconteceu. Vai escrever o que você gostaria que tivesse acontecido no lugar, ao invés do que aconteceu. Segundo, você vai escrever tudo que você gostaria de falar. Tá? Você vai se imaginar lá falando tudo que você gostaria de ter falado, que você acha que deveria dizer para aquela pessoa e não falou, ou para si mesmo, ou para Deus. Ou coisas que você deveria ter feito. Escreve. Se veja fazendo e escreve o que você está fazendo. Terceiro, você vai escrever na terceira folha tudo que você gostaria de ter ouvido daquela pessoa. Tudo que você gostaria que ela tivesse feito. A resposta que você queria que ela tivesse dado. Se você gostaria que ela tivesse pedido desculpas, escreve lá como você queria. Se você gostaria que ela tivesse se arrependido, falasse eu me arrependo, escreve, coloca lá. Do jeito que você gostaria que fosse. Daniel, mas isso não é real. Pois é, não é mesmo. Eu acho que eu vou ser o treinador talvez mais realista que você encontrou até hoje aí, quem veio pela internet, quem veio pelo Instagram, talvez eu seja o mais realista que você vai encontrar. Porque a gente não pode brincar com a mente, com o sentimento das pessoas. A gente faz um trabalho muito sério. É coisa de verdade. E o que acontece? Realmente, o que você está escrevendo aí não é real. Você está imaginando e escrevendo. Só que deixa eu te contar um segredo. Seu cérebro não sabe separar realidade de fantasia. Ele não sabe. Sabe por que ele tem essa crença limitante? Porque ele pensa que ela é real. E ela não é real, é uma fantasia. Se não é real, é fantasia, sim ou não? Então, ou é real ou é uma crença. Então, se não é real, é crença, essa crença é uma fantasia. É algo que a sua mente acreditou. Lá quando o seu pai disse para você, por exemplo, se quebrar o brinquedo, eu vou te bater, você não vai ganhar outro, vou quebrar você junto. Ele não estava querendo te dizer, você não vai ter segunda chance na vida. Não era isso que ele estava querendo te dizer. Ele não estava dizendo para você, você não vai ter segundas oportunidades. A vida vai ser difícil. Não era isso que ele estava falando. Ele estava falando, você tem que valorizar o que eu estou te dando. Só que a sua mente estava interpretando outra coisa. Entende? Quando um pai não brinca com um filho, por exemplo, talvez você tenha vivido isso, talvez você tenha feito isso com os seus filhos e precise ressignificar com você mesmo. Chegou do trabalho cansado, de saco cheio, estressado, tudo que você queria fazer, ou seu pai lá na sua infância, era sentar no sofá e assistir um filme, um jornal, ou a sua mãe, a novela, sei lá, qualquer coisa. E aí tava lá a criança querendo brincar, querendo brincar, querendo brincar. Aí você vai, não, fica ali, brinca ali com seus brinquedos, me deixa aqui em paz, eu quero só um segundo, eu mereço um pouquinho de paz aqui, já trabalhei o dia inteiro para te dar os brinquedos para você brincar, videogame para você jogar, então fica lá, me deixa em paz aqui. Você talvez já tenha feito isso, ou talvez seu pai e sua mãe fizeram isso com você também. E quando o pai e a mãe fez isso, gerou impacto emocional na criança? Sim ou não? Positivo ou negativo? Negativo. Quando uma criança recebe isso, sabe o que ela sente? Sabe o que a mente dela interpreta? Interpreta o seguinte: não tenho valor, não mereço atenção, não sou importante. Mas é isso que o pai está dizendo? É isso que a mãe disse? Não, não foi isso que o pai disse. Não foi isso que a mãe disse. A mãe estava dizendo: estou cansado, estou fadigado, não tenho condição emocional de lidar com o meu estresse do meu trabalho, não tenho condições de brincar com você agora. Era isso que ele estava dizendo, mas não foi isso que a criança interpretou. Por quê? O cérebro acredita na história que a gente conta para ele. Então, a crença limitante ou o trauma também não é real. A dor é real. A maldade que talvez fizeram com você é real. A interpretação, não. Eu tive uma cliente que ela tinha problema nos relacionamentos. Eu falei sobre essa história lá na Imersão Vida Extraordinária, para quem participou. Ela tinha problemas de relacionamentos. Ela era da igreja, e na igreja, né, sexo só depois do casamento. Então, o que acontecia? Sempre quando ela noivava, os caras terminavam com ela. Foi essa reclamação que ela chegou lá no meu consultório. Todas as vezes que a gente noiva, eles terminam comigo.
Eu nunca consigo casar. Noivou, eles terminam comigo. Porque relacionamento sério não é para mim. Isso, eu não nasci para isso. Eu nasci para ser usada mesmo. Ninguém quer nada comigo. E os caras não prestam mesmo. Todo homem que entra na minha vida é só para isso. Era isso que era a crença dela, era a verdade dela, era essa. Aí a gente foi descobrir o que aconteceu na vida dela. Porque é o seguinte, ó, o seu comportamento hoje é reflexo das suas experiências do passado. Para decidir como você vai agir diante da vida hoje, o seu cérebro volta lá no passado para pegar experiências semelhantes à que você está vivendo para decidir como você vai se comportar. Então, quando você está diante de uma crise pessoal, o seu cérebro vai pegar o sentimento, a sensação que você está tendo na hora e vai usar ela de base para ir lá no seu passado, pegar experiências onde você teve sensações semelhantes, para que essa seja a base para definir a ação que você vai ter. Então, teve experiências negativas de traumas lá na vida sexual, na vida amorosa. O cérebro vai usar essa base toda corrompida, negativa, distorcida, como base para determinar como você vai se comportar agora. E lá na infância dela, ela foi abusada sexualmente por quase todos os homens da família, e principalmente pelo pai. E qual que é o problema de quem é abusado? O grande problema é que o abusado carrega a culpa do abusador. O abusado se sente culpado. Ele sente culpa pelo que viveu. E ela, no caso, ela passou a se sentir suja, ela se sentia uma mulher imunda. Então ela tinha vida sexual ativa com vários homens que não queriam nada com ela, com vários, mas com muitos mesmo, porque ela nasceu para isso, para ser usada. Lembra que ela falou lá quando ela chegou? Os homens que eu me envolvo são só para isso, só para me usar. É isso que é para isso que funciona. Então, quando ela entrava num relacionamento sério com um cara da igreja, certinho, virgem, que vai fazer sexo depois do casamento, ela não se sentia digna de ter uma vida com ele. Ela se sentia imunda. E ele é puro. Se ele é puro e eu sou imunda, eu não sou digna dele. Ela não pensava nisso conscientemente. Vocês estão me entendendo, né? Ela não pensava nisso conscientemente. Era isso que estava registrado lá no subconsciente dela. Ok? Então, o que acontecia? Na verdade, eu descobri junto com ela em sessão que eles não terminavam com ela. Era ela que terminava com eles. Só que na mente dela, era eles que terminavam com ela. Sempre quando noivava, ela começava a criar situações que levavam os caras a terminar com ela. Era ela que forçava o término. Porque o inconsciente dela dizia, você não merece essa vida, esse cara, esse relacionamento. Você é suja, você é imunda. E isso é verdade, gente? Isso era verdade? Ela era suja, ela era imunda, ela era culpada? Isso era verdade? Sim ou não? Fala para mim no chat aí, quem está com a câmera fechada, para saber que vocês estão aqui. Gisele falou que não, Bruna falou que não, Abigail não, Jamile não. Não era verdade. O que era verdade? O abuso era verdade, foi real. A dor era real. A interpretação, não. A interpretação não era real. E ela interpretou isso por quê? Porque ela não tinha estrutura emocional, ela não estava com a mente blindada, ela não estava preparada emocionalmente para lidar com aquilo. Então, a interpretação negativa que você tem da vida, ela também não é real. Igual isso que você vai imaginar e escrever. É imaginação. Só que o seu cérebro não sabe distinguir realidade de fantasia. Quem aqui já sofreu ou sofre por antecipação? Quem já sofreu ou sofre por antecipação? Escreve eu aí no chat. Como é que funciona o sofrimento por antecipação? Você pensa que algo vai dar errado e você já sente a angústia como se já estivesse dando errado. Não é assim? Por que você está sentindo as coisas como se elas já estivessem acontecendo se elas não estão acontecendo? É só imaginação, porque o cérebro não sabe separar realidade e fantasia. Então, para o seu cérebro, tudo isso que você vai fazer é real. Entenderam? Para o cérebro é real. E isso vai te ajudar
a aliviar um peso gigantesco emocional sobre você. É só você fazer. Vai lá e faz. Depois que você fizer isso, você vai pegar esses 3 papéis e você vai rasgá-los. Você vai literalmente picotar eles. Deixa eu pegar um papel aqui. Você vai pegar e você vai picotar. Você vai diminuir. Você vai fazendo exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Diminuir o máximo que der. Os 3 juntos, rasgando. Diminuir o máximo que der. Ó, dá para ficar menor ainda? Dá. Então, tá grosso aqui, eu vou diminuindo, vou pegando, e você diminui. Diminui, vai cortando, 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 rasgando. E você vai poder fazer 2 coisas. Você vai poder fazer 2 coisas. Se tem um lugar alto onde você mora, um morro, uma montanha, uma sacada alta, ou você mora no andar alto, você vai pegar e vai jogar isso longe e vai ficar olhando o vento levar embora. Ou então você vai pegar um recipiente que você possa colocar fogo. Tá? Você vai jogar esse papel lá dentro, vai colocar álcool, acender o fósforo, vai queimar e vai ficar olhando queimar até virar cinza. Quem entendeu? Quem entendeu todos os passos, escreve aí no chat. Eu entendi. Eu estou ensinando aqui para vocês uma técnica de ressignificação e de cura interior extremamente semelhante a técnicas que eu utilizo na imersão Vida Extraordinária. Tem o Fabrício, a Soraya, a Bruna aqui, ó, que participaram das imersões, que podem comprovar isso. Fala aí alguém. Bruna, Soraya, Fabrício. Essa técnica que eu ensinei aqui não é exatamente igual a técnicas que eu utilizo lá na imersão, que é paga? A Bruna fez o joinha aí, não quer falar, tá muda. É só linguagem de sinais, Libra. É exatamente igual. Exatamente igual. Só que essa é só uma técnica. Não dá para ensinar mais do que isso. A gente já está indo para 2 horas de Masterclass quase aqui. Tá? Olha lá, o Fabrício mandou ali, literalmente, igual. Técnicas que a gente utiliza lá na imersão extraordinária. E essa é uma técnica só. E vai produzir um efeito maravilhoso. Tá? Aqui não dá para a gente fazer mais do que isso. Não tem como, até por causa do tempo. Né? Daqui a pouco já vai dar 10 horas da noite. A gente já está indo para 2 horas de Masterclass. Agora, seja sincero, seja sincera, de verdade. Fala para mim aí no chat. Valeu a pena ter aprendido o que você aprendeu até aqui? Valeu a pena ter vindo para essa Masterclass? Se valeu a pena, escreve aí no chat. Valeu a pena. A Gisele já mandou sim ali. Se valeu a pena, escreve aí. Valeu a pena. Jamile já mandou sim, Abigail. Nossa, demais, amei, show de bola, Abigail. Agora, gente, imagina se a gente pudesse ficar junto por mais tempo, eu te ensinando mais técnicas e ainda fazendo elas junto com você. Consegue imaginar? Eu te ensinando mais técnicas e lá do seu lado, aplicando elas junto com você e garantindo o processo de cura ali junto com você. Isso seria bom ou ótimo? Responde aí no chat. A Jamile mandou ótimo. A Abigail, ótimo. Tem gente que já saiu da sala? Ó, eu adoro quando a gente vai falar... Eu não vou falar isso agora, não. Eu falo depois. Vai ter gente pela primeira vez aqui, né? Não vou assustar vocês assim logo de cara, que eu sou muito realista, né? Vocês sabem, né? Então, vamos lá. Seria maravilhoso a gente fazer isso, né? E a gente pode fazer isso. É para isso que eu criei a Imersão Vida Extraordinária. A Imersão Vida Extraordinária, a gente vai fazer técnicas parecidas com essa. Outras muito mais profundas ainda do que essa. A gente vai estar reunidos presencialmente. Imagina, presencialmente, com pessoas com o mesmo nível de fé, com os mesmos valores, com o mesmo propósito, buscando todos a mesma coisa. Gente, a energia é diferente, é tudo muito poderoso e eu estarei lá, presencialmente, fazendo isso junto com você e com
o meu time de treinadores comportamentais que vão estar lá para te auxiliar nesse processo, porque é desafiador. Então, ter alguém do lado para dar apoio, para te impulsionar e para te ajudar é muito importante. É muito importante. É fundamental poder fazer isso. A imersão Vida Extraordinária é um treinamento de um dia. São 12 horas de treinamento. Lá eu te ensino na prática. Aqui eu estou te dando as técnicas de como fazer. Lá a gente vai fazer junto. Entenderam? Aqui eu estou te ensinando as técnicas para fazer. Lá, aqui eu estou te dando um passo a passo, eu estou te dando um guia. Lá é ação. Aqui é aula, lá é ação, lá é prática. A gente vai fazer tudo que eu te falei que é possível ser feito, te dei técnicas para fazer. Lá nós vamos fazer tudo isso juntos, num ambiente muito poderoso e de uma forma muito mais profunda. Tá? É uma imersão quase que terapêutica essa. Porque os fundamentos que eu uso lá são fundamentos da psicanálise, da psicoterapia. É algo muito forte, é algo muito poderoso. Então lá você vai aprender a desenvolver sua inteligência espiritual, sua inteligência emocional. Você vai aprender a definir metas e objetivos para as principais áreas da vida. Você vai aprender como definir metas e objetivos e alcançar essas metas e objetivos. Você vai desenvolver inteligência relacional, capacidade de se relacionar de maneira assertiva com pessoas e de construir casamento, vida conjugal incrível. Você vai aprender como planejar os próximos anos da sua vida para conquistar a vida que você sempre sonhou. É um treinamento espetacular. É o treinamento que eu mais amo fazer. É a imersão que eu mais amo ministrar. Ela é muito poderosa, ela é muito poderosa. E o que eu estou fazendo? Eu literalmente democratizei o acesso a esse treinamento. Quem já participou de outras edições sabe muito bem do que eu estou falando. Eu democratizei o acesso a esse treinamento. O que é democratizar? É tornar acessível para qualquer pessoa que queira fazer. Tornar acessível para qualquer pessoa que queira fazer. Mas eu só vou falar se tiver gente que gostaria de participar desse treinamento. Tem alguém aqui que gostaria de participar de uma imersão assim? Quem gostaria de participar de uma imersão assim, escreve aí no chat. Eu quero. Quem gostaria de participar de uma... Senão não faz sentido eu falar se não tiver ninguém que gostaria de participar. Vitória, eu quero. Abigail, eu quero. Quem mais quer participar de uma imersão assim? Responde aí no chat. Gisele, eu quero. Então, se você quer, é o seguinte, eu democratizei o acesso para qualquer pessoa que quer conseguir participar. Essa imersão, ela custa R$ 989. Mas acho que faz tempo, viu, que alguém pagou isso, viu? Faz tempo que alguém pagou esse valor. Ela custa R$ 989. É um dia inteiro. É um dia inteiro. São 12 horas de treinamento. A gente começa às 8 da manhã, vai até às 8 da noite, às vezes passa um pouco. Por isso que eu falo para ninguém marcar compromisso no dia da imersão, para ficar imerso lá. É para as 8 da noite, mas pode ser que acabe às 10. Depende muito do que a gente vai viver lá, tá? Porque a gente se permite viver e entregar o que tem que entregar. Ela custa R$ 989. Mas todo mundo que está vindo participar das minhas masterclass online, das minhas palestras presenciais, eu reconheço que quem vem para um treinamento como esse está querendo muito, está comprometido de verdade a transformar a sua vida. Só responde aí no chat, só para eu ter certeza que eu não estou enganado. Você está comprometido? Você está comprometida a construir uma vida melhor a cada dia para você? Uma vida cada vez melhor, mais próspera? Você está? Escreve aí, eu estou comprometido. Escreve aí no chat, eu estou comprometido. Porque se você não estiver comprometido, eu acho que você está, mas responde aí só para confirmar. Eu acho que quem está num ambiente como esse, numa sala como essa, numa masterclass como essa, não está vendo porcaria no YouTube, no TikTok, não está vendo novela, podia estar assistindo Pantanal agora, está aqui, ó. Podia estar vendo lá a Juma vira onça, mas está aqui. Olha só, R$ 989. Você que está aqui nessa masterclass, se você se inscrever hoje, você vai pagar somente R$ 289. De R$ 989, se você se inscrever hoje, você vai pagar só R$ 289. São R$ 700 de desconto. São R$ 700 de desconto. É absurdo. Fala sério. É para você falar, eu vou. Você só não vai se você não quiser.
Tá? De 989, você vai pagar só 289. E para piorar, né, ou melhorar, você pode pagar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. 10 de R$ 28,90. Né? Como diria o Batoré, apara, né? Apara. 280, citando Batoré numa aula como essa, hein? Um pensador, né, contemporâneo. Então, olha só, de 989, você vai pagar só 289 em 10 vezes sem juros. 10 de R$ 28,90. É uma pizza barata, né? É uma pizza que você vai deixar de comer por mês. Um lanche do Burger King, do McDonald's por mês que você vai deixar de comer. Não dá nem R$ 1 por dia. É ridículo calcular isso por dia, tá? R$ 28,90 por mês para você ir na imersão Vida Extraordinária e ressignificar, zerar a sua vida, pegar todo o lixo emocional e eliminar. Imagina, fazer um detox na sua mente. Pegar toda a sujeira emocional e jogar fora. Blindar a sua mente, fechar a porta para não entrar mais nada e limpar toda a sujeira, todo o bloqueio, toda a crença limitante, toda a experiência traumática que tiver aí. Quem se inscrever hoje, tem que se inscrever hoje. De R$ 989, você vai pagar só R$ 289,90 em 10 vezes sem juros. 10 de R$ 28,90 para quem se inscrever hoje. E mais, quem se inscrever hoje, quem está me ouvindo, escreve eu aí no chat. Quem está me ouvindo, escreve eu aí no chat. Quem se inscrever hoje, além de ganhar R$ 700 de desconto, ao invés de pagar 989, pagar só 10 de R$ 28,90, eu ainda vou dar de presente uma sessão de coaching presencial ou online, você que escolhe comigo. Uma sessão no valor de R$ 500. Uma sessão avulsa hoje de coaching, ela custa R$ 500. Tá? Eu vou te dar de presente. Daniel, eu não quero uma sessão de coaching, eu quero uma sessão de terapia. Você escolhe. Você vai ganhar uma sessão. A sessão avulsa comigo hoje, de terapia, ela depende muito, varia aí de R$ 200 a R$ 300. A sessão de coaching avulsa, R$ 500. Você vai ganhar de presente. Quem se inscrever hoje, se inscrevendo hoje, na imersão Vida Extraordinária, ao invés de pagar 989, você paga só 10 de R$ 28,90, e ainda, né? E ainda ganha uma sessão de coaching no valor de R$ 500, ou uma sessão de terapia aí, que varia entre 200 a 300 reais. Todo mundo que se inscreveu hoje vai ganhar tudo isso. Agora, fala sério. Não tá bom, não tá ótimo, tá espetacular isso. Tá extraordinário. Agora, vamos às datas. Vamos às datas. A próxima edição da Imersão Vida Extraordinária acontece agora, no mês que vem. Já está em cima e tem poucas vagas para ela, para essa agora de setembro. Dia 24 de setembro, em São Paulo, dia 24 de setembro, em São Paulo, das 8 às 20 horas, a próxima edição da Imersão Vida Extraordinária. A próxima turma acontece em outubro, dia 22 de outubro, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Dia 22 de outubro, não, 29 de outubro. 22 de outubro é na Bahia, em Salvador. 22 de outubro, Salvador, Bahia. 29 de outubro, Pouso Alegre, Minas Gerais. Depois, dia 3 de dezembro, em São Paulo de novo, no centro de São Paulo. Depois, dia 10 de dezembro, em São Paulo também. Tá? Você escolhe qualquer uma dessas turmas para você entrar se você se inscrever hoje. Se você se inscrever hoje. Agora, você que veio nessa Masterclass e vai pôr em ação o que você aprendeu, se você vir aqui e não fazer o que eu te ensinei, perdeu tempo. Era melhor ter visto a Juma virar onça. Agora, você que vai fazer isso, que está comprometido mesmo, já se inscreve para ir agora em setembro. Porque você já vai viver algo poderoso exercendo, aplicando o que eu te ensinei aqui, e você já vai entrar com a sua mente já 1000 anos-luz na frente de quem não participou dessa Masterclass para viver algo de uma forma muito mais intensa e poderosa lá. Eu vou mandar o link lá no grupo, tá? Esse link que eu vou mandar no grupo, ele vai te mandar para uma conversa no WhatsApp com alguém da minha equipe. E lá você vai fazer a sua inscrição, ok? Para fazer a inscrição é muito simples, é muito rápido. Só precisa estar com o cartão ou Pix aí, ó, preparado para você pagar hoje. Quem se inscrever hoje vai pagar só R$ 289, vai ganhar a sessão de coaching de graça
ou a sessão de terapia de graça. Quem se inscrever? Hoje. E se eu me inscrever amanhã, Daniel? Aí é uma outra história. Alguma dúvida, gente? Quem quer fazer alguma pergunta sobre a aula ou sobre a imersão? Pode abrir o microfone e perguntar. Eu tenho mais 3 minutos aqui. Eu tinha até as 22 horas, mas vou dar aqui mais 3 minutos para você perguntar. Tudo certo? Depois não vem mandar pergunta no WhatsApp também, que eu não vou responder. Não, brincadeira, pode perguntar, tá? Pergunta lá na caixinha de pergunta no Instagram também. Agora, sobre a imersão, quem tem alguma dúvida pode perguntar agora. Ou sobre o conteúdo que eu trouxe aqui. Tudo certo? Ó, perguntas. Perguntas que, de repente, você pode ter. Eu recebi umas perguntas essa semana, assim. Quem está fazendo tratamento com um psiquiatra de depressão pode participar? Pode. Vai potencializar o tratamento. Agora, se você está fazendo tratamento com um psiquiatra, com um acompanhamento com um psicólogo junto, pergunta para o seu psicólogo, fala para o seu psicólogo, eu vou participar de um treinamento de forte impacto emocional. O que você acha? Agora, se você se inscrever hoje, você já vai ganhar a sessão de terapia com o psicanalista. E a gente já resolve essa treta lá, na sua sessão. Outra coisa, estou grávida, posso participar? Conversa com o seu médico, fala para o seu médico, eu vou participar de um treinamento de forte impacto emocional. O que você acha? Pergunta lá para ele, ele que sabe em que nível que está aí a sua gestação, o tipo de impacto emocional que você pode ter, porque lá a gente tem forte impacto emocional, tanto para o bem quanto para o mal, tá? A gente vai acessar dores e sarar elas lá. E depois você vai sair de lá empoderado, motivado, vai acessar sua força interior. Certo? Então, não tendo mais perguntas, a gente fica por aqui. Vamos fazer a pose de foto? Ó, vai no pin, não tem um pin aí, ó, na minha cara? Mexe aí que você vai ver um pin. Clica nesse pin para minha imagem ficar grande aí para você. Clicou? Tô grandão aí? Tô grandão aí, bem bonito aí? Ó, vou fazer a pose de foto e você vai fazer o print. Já já eu vou dizer o que você vai fazer com esse print. Esse print que você vai fazer vai te dar acesso a um outro presente. Ó, quem pode liberar a câmera para foto? Se não puder, não tem problema. Mas pelo menos para foto, né? Teve gente que saiu da sala enquanto eu estava falando da imersão. Teve gente que, quando viu que tinha alguma coisa para pagar, já foi embora. Por isso que não prospera. Porque só quer as coisas de graça. O que gera investimento não rola. E eu entreguei coisas aqui. Tá claro, essa masterclass aqui não foi uma masterclass feita só para vender um curso. Tá claro isso, não tá? Quem não entende isso, não precisa nem da imersão. Tem que ir atrás de um pastor, de um padre, de um pai de santo, que o problema já está num outro nível. O treinamento assim não resolve, não. Não é sério. É óbvio que ao final de cada evento eu vou sempre vender alguma coisa. É óbvio. Vamos lá. Preparou? Aqui, ó, prepara o seu melhor sorriso e segura pelo menos uns 5 segundos, porque você sabe como as pessoas são, né? As pessoas, depois você tirou o seu, você estava bonitona, bonitão lá, aí você relaxou e a pessoa tirou o dela bem nessa hora. E as pessoas, elas não querem saber se você está bem, elas querem saber dela. Se ela estiver bem na foto, ela posta. Não é assim? É? Então vamos lá, segura uns 5 segundos. Vamos lá, vai! Foi? Aê! Isso. Aquele sorriso bonitão para o pessoal pensar que a aula estava boa, achar que você gostou. Você vai pegar esse print, vai publicar no Stories do seu Instagram, junto com uma frase que represente o que você achou da aula de hoje, ok? Você vai publicar no Stories do Instagram e vai pôr uma frase que representa o que você achou da aula de hoje. Incrível, maravilhosa, uma droga, professor chato, insuportável, ou maravilhoso. Você vai dar a sua opinião, eu preciso do seu feedback, ele é importante para mim. Então, você vai colocar no Stories do seu Instagram o print da sala com uma frase que represente o que você achou da aula. Todo mundo que fizer isso vai ganhar o e-book Propósito de Vida. Todo mundo que fizer isso já vai receber instantaneamente lá no chat, né? Já vai receber lá no chat o link para acessar o e-book
propósito de vida. É um e-book muito prático, é muito curto, tá? É rapidinho, você vai ler ele, em 10 minutos você lê ele. Nele eu te ensino passo a passo como descobrir o seu propósito de vida e sua vocação profissional, tá? É muito simples e muito prático. Então, quem fizer o print vai ganhar isso. Que isso, hein? Ganhou coisa. Você ganhou coisa nessa aula hoje aqui, enfim. Vocês... Valeu a pena vir aqui hoje, né? Valeu, eu acho que valeu. Então, olha só. Aproveita. O link para você garantir essa super, mega, ultra, blaster condição para entrar na imersão extraordinária vai ser enviado lá no grupo, tá? No grupo da Masterclass. Você vai clicar ele já vai te mandar para a conversa onde você vai fazer a sua inscrição. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e te prospere muito em todas as coisas e continua firme, forte nesse propósito que você começou hoje de investir em você. Invista no seu desenvolvimento pessoal. Você é o seu mais valioso recurso. E lembra desse texto da palavra de Deus. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Sobre tudo que você deve proteger, proteja a sua mente. Então, continue nesse movimento de cuidar da sua mente, da sua saúde mental, emocional. Eu quero muito te encontrar na imersão Vida Extraordinária. Um beijão no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.